A expectativa de vida de pessoas trans no Brasil ainda é baixíssima, mas isso pode e vai mudar. Em Goiânia, passos importantes já estão sendo dados. Ambulatórios especializados, novas políticas e mais escuta. Ainda há um grande caminho a ser percorrido, mas nós já começamos. Eu sou a Kira K. Eu sou Leônidas Cunha. E esse é o Protocolo Trans. Bom, pessoal, hoje a gente está com convidados muito especiais aqui. Eu vou deixar que vocês se apresentem, por favor. Meu nome é Ana Luísa, eu sou médica do Ambulatório Transviver, que é um ambulatório regionalizado que atende a região de Goiânia. Eu sou uma mulher trans, eu sou lésbica, e eu faço esse atendimento a essa população tão especial. Chique. Você? Eu sou Dom Eric, de formação sou psicólogo, de atuação também. Hoje eu componho a Coordenação Nacional de Saúde Mental do IBRAT, que é o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades. Para além do nacional, também faço algumas articulações a nível latino-americano, então eu componho a rede de homens trans e pessoas designadas femininas ao nascer, que é a Rede K+, que tem outros países da América Latina. E sou do movimento social também daqui de Goiânia, né? Fui muito bem acolhido pelo movimento daqui. E aí a gente, como diz minha amiga Rayane Eduarda, a gente milita no território que a gente tiver. Sim. Chique, pessoal. O episódio de hoje ele é mais focado em saúde, ele é mais focado nas vivências trans enquanto pessoas que estão na cidade, que precisam disso, né? Que precisam ter esse acesso, que precisam ter esse conhecimento. Por isso vocês foram convidados hoje, né? É um prazer ter vocês aqui, inclusive. Muito obrigada. Quer começar perguntando as coisas? Vamos lá. Acho que, assim, uma grande dúvida que eu vejo que permeia a maioria das pessoas trans ultimamente é referente aos serviços que são prestados, né, de forma gratuita, principalmente, para a população trans no geral. Tanto o serviço do ambulatório trans em si, né, quanto outros tipos de serviço que são voltados para a comunidade. E eu percebo que esses serviços, eles existem, inclusive eu atualmente, né, tô indo para 4 anos quase de transição, e aí só agora que eu fui atrás do ambulatório trans, porque eu não sabia aonde ir, como fazer. Então, eu acho que, assim, queria começar sabendo um pouco de como que é, né, como que funciona, como que é esse serviço prestado para a comunidade, para a gente poder estar esmiuçando um pouco esse assunto, para o pessoal estar entendendo melhor, né? Aonde ir e como fazer. A atenção à saúde trans, ela passa por várias facetas. Tem a faceta social, que seria, assim, a aceitação da sociedade, leis que inibam preconceito, a defensoria ajuda bastante nessa parte com a retificação, e tem a faceta que ela é uma faceta mais médica, mais biológica. Essa faceta médica barra biológica, ela passa tanto pelo acompanhamento psicológico e psiquiátrico, quanto pelo acompanhamento médico para que sejam realizadas as mudanças que a pessoa desejar. Antigamente, 30, 40, 50 anos atrás, as mudanças eram vistas como obrigatórias. A pessoa só era trans se ela desejasse e fizesse as mudanças. Às vezes nem era vista antes de fazer as mudanças. Hoje não, a gente sabe que existem diferentes representações de cada pessoa e essas mudanças serão as mudanças realizadas serão as que a pessoa achar que são pertinentes ao ser dela. Então, se uma pessoa quer fazer essa parte biológica, essa parte médica, basta ela ir no postinho, e aqui eu vou falar de forma bem esmiuçada, porque eu sei que tem gente que está numa etapa, tem gente que está na outra. Se você não tem nem o cartão SUS, vai no seu distrito aqui em Goiânia. Eu não sei onde é que é o meu distrito. Acha um postinho, com certeza tem um postinho perto, e pergunta, eu quero arrumar meu cartão SUS, onde que é? Vão te mandar para o seu distrito, você vai lá, você arruma. Marca uma consulta, tem o 0800, tem o WhatsApp da prefeitura. Aí você pode perguntar no postinho como usar cada um deles. Marca essa consulta com o clínico geral e pede um encaminhamento para o ambulatório TX. Lá ele vai colocar um textinho de que você
é trans, você tem disforia ou não tem disforia, porque tem pessoas trans que não têm, desde tantos anos de idade, vai te encaminhar para o ambulatório TX. O tempo de espera para o ambulatório atualmente é muito pequeno. Ele está de 1 a 2 dias úteis. Então a gente considera isso assim praticamente um marco. Porque antes dele existir, o paciente pegava 2 anos de fila no HGG. Sim. Era muito tempo perdido. Aí ele vai lá para o ambulatório, ele vai passar por uma primeira consulta, em que são feitas várias perguntas para a gente conhecer esse paciente, qual que é o gênero desse paciente. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela não queria ter mama. Isso muda completamente a hormonioterapia. Então, nessa primeira consulta, a gente quer conhecer esse paciente e saber o que esse paciente quer. No caso, ela queria só bloqueio hormonal e a gente programou isso para ela. A gente já pede os exames e a gente já encaminha para deixar o nome ali para o psicólogo poder ligar para a pessoa começar o acompanhamento psicológico. Neste exato momento, infelizmente, ainda estamos sem psiquiatra. É uma coisa assim que é maior do que o ambulatório, quem cuida dele na prefeitura. É algo a nível de prefeitura. Tem que ter um concurso para psiquiatras ou tem que ter pelo menos um processo seletivo, um credenciamento, alguma coisa. Então, no momento, não dispomos de psiquiatra. Ali, a pessoa naquele ambulatório vai passar os 2 anos que o SUS exige de acompanhamento, passar pelas consultas médicas, iniciar o hormônio quando estiver tudo bem, passar pelo psicólogo, e vai passar 2 anos no ambulatório, 24 consultas no psicólogo, autorização psicólogo e psiquiatra, e a gente manda para o HGG. Ah, e se não tiver psiquiatra até lá? E o psiquiatra do HGG avalia. A gente manda só a autorização do psiquiatra. Vai para o HGG, ali no HGG, a pessoa vai passar por algumas breves consultas e já vai entrar na fila da cirurgia. Atualmente, o que está disponível no HGG, porque isso muda de serviço para serviço. Então, se for para São Paulo, serão outras cirurgias, por exemplo. Sim. Aqui no HGG, a gente tem a redesignação para as meninas, o pomo de Adão para as meninas, que é a condrotireoplastia, e nós temos a prótese mamária. Existe uma vontade do HGG de, eventualmente, a gente ter cirurgia de voz, para alterar a voz mesmo, para feminilizar a voz. Inclusive, existe um médico em Goiânia que faz, só que no momento não tem. Então, são só essas 3. As filas delas são individuais. Então, se a pessoa quiser pegar da prótese do pomo e não quiser fazer redesignação, tá tudo bem. E elas são separadas. Então, a prótese demora mais para sair, na casa de 1 ano. A redesignação na casa de 6 meses, no máximo 1 ano. Pomo de Adão eu não sei. Para os meninos, a gente tem a esterectomia e tem a mastectomia. A mastectomia sai em cerca de 1 ano. A esterectomia em cerca de 3 a 6 meses, essa é bem rápida. Fez essa cirurgia, acompanha cerca de 1 ano no HGG, dependendo do paciente, e volta para o Transviver, em Goiânia, porque ali a ideia desses ambulatórios regionalizados é que a pessoa trans ela necessitará de acompanhamento o resto da vida dela. Sim. Ela pode até parar de usar hormônio em algum período, mas ela sempre vai ter que ter um acompanhamento ali, que seja um exame de check-up, que seja um acompanhamento psicológico. Então, essa paciente volta para lá e permanece nesse ambulatório o resto da vida. O bom do Transviver também, assim, de existir esses ambulatórios regionalizados, que são 8 no total e tem 4 funcionando, é que acelera muito as coisas. Então, no HGG, entre uma consulta e outra, são 5, 6 meses de espera. No Transviver, não. Se você conseguir fazer os exames rápidos e tudo que você precisa, você pode voltar até em 15 dias. Não tem problema. Acaba que os exames demoram um pouquinho, mas... Em torno de mais ou menos 30 dias, né? Para poder... Eram 30 dias, atualmente está em 2 meses, mas a gente espera, assim, que nessas flutuações que eles vão enfrentando, que eles voltem Oscila, a ser 30 né? dias. Vai oscilando. Certo. Então, né? Existe algum tipo de perfil específico de pessoa que pode entrar no processo, que existe alguma especificação? É porque isso é uma questão muito ampla, né? As pessoas elas têm dúvidas que às vezes não parecem ser coisas tão importantes, mas as pessoas realmente elas têm essas questões em si, né? Tipo,
eu sou uma pessoa de tal idade, talvez eu não possa fazer isso, sabe? E aí, dependendo da idade da pessoa, se ela tiver o aval de um responsável, se ela tiver acompanhamento de uma pessoa mais velha, como que tá funcionando isso atualmente? É, o único requisito que a gente tem é que a pessoa seja trans, que ela se identifique como trans de alguma forma no espectro ali, não binário, travesti, o que for, e que tenha mais de 18. Por quê? O ambulatório é credenciado para pessoas maiores de 18 anos e todo o serviço em Goiás é assim. Para o SUS, assim, no Brasil, porque só o SUS oferece esse tratamento para adolescentes e para crianças, tem que ser um centro que seja credenciado para tal. E para ele se credenciar para tal, a lista de exigências é gigantesca. Tem que ter pediatra, endócrino pediatra, psiquiatra infantil, neuropediatra e afins. E são só hospitais de referências que conseguem cumprir essa lista de exigências. E até onde eu sei, o único que tem é o da USP. Talvez tenha outro, mas eu não estou sabendo. Ah, eu tenho uma criança que ela é trans. Por criança, vamos assim, menos de 12 anos. O que dá para fazer? Deixe sua criança ser feliz. Deixe usar as roupas que tá querendo, o nome social na escola, ninguém vai morrer. Agora, quando já é adolescente, até os 16, a gente pode pensar em bloqueio, depois que a puberdade começou. Não é feito bloqueio antes dela começar. Aí, para pensar em bloqueio, a pessoa teria que conseguir cadastrar essa pessoa lá na USP. Eu sei de uma ONG que faz, não sei mais qual que é, mas eu já tive um paciente que conseguiu esse cadastro e acompanha lá no ambulatório da USP. Aí vai de ônibus, volta de ônibus. E seria isso para acompanhamento de crianças e adolescentes trans. Certo. Uma dúvida que eu tenho, voltando um pouco no assunto dos lugares que a gente pode procurar para pegar o encaminhamento, hoje a gente tem o CRDT, né? Que foi o local que eu procurei para pegar o encaminhamento para poder ir para o ambulatório. Ele ainda está ativo, a gente pode, quem precisar do serviço, né, pode estar indo no CRDT, como foi feito comigo, pedir, passa pelo psicólogo, se eu não me engano, né, e fala que quer o encaminhamento para o ambulatório, e de lá eu consegui o encaminhamento diretamente para o ambulatório do Novo Mundo. Ainda está funcionando assim? Qualquer parte da rede SUS municipal, em teoria, consegue mandar para o Transviver. Então, se você estivesse sendo acompanhado pelo seu cardiologista lá, ele poderia fazer o Esse encaminhamento encaminhamento. e mandar. Não tem problema. Certo, perfeito. Bom, vamos agora com você um bate-papo, falar um pouquinho sobre saúde trans, né? Você atua como psicólogo, acho que tem muito a dizer pra gente, né, sobre esses processos atuais, pra gente poder estar, o que está sendo feito, né, para que a gente possa cuidar da nossa saúde enquanto pessoas trans. Então, queria ouvir um pouquinho de você, de como que esses processos têm acontecido, o que que você acha que pode melhorar dentro desse lugar, né, que a gente está. Goiânia ainda é um pouco. Eu sinto que ela não sei se eu posso falar realmente fechada, mas existe uma dificuldade, né? Tanto da gente encontrar esses locais de ajuda, quanto a existência deles mesmo. Então, ouvi um pouco de você sobre esses locais, eu sei que você atua, né, com ONGs que ajudam também. Sim. Falar um pouco disso pra gente. Bem, eu, mesmo sendo profissional da área, né, da psicologia, eu também sou atravessado por questões, porque eu sou uma pessoa transmasculina. Então, quando eu chego em Goiânia, eu chego justamente porque quando eu pesquiso o melhor lugar para saúde assistida, né, de pessoas trans, tem lá que Goiânia é referência pra gente, né, a nível nacional. Então, quando eu faço essa migração, porque eu sou do Acre, eu faço justamente porque no meu território não chegava política pública e eu entendia que aqui chegava. E aí, quando eu chego aqui,
eu me deparo com várias outras questões, para além do meu próprio controle, né, que são essas questões regulamentárias mesmo, tipo da regulação, né? Então a gente tem que entender que, por exemplo, existem esses lugares, é possível acessá-los, mas a gente precisa entender que nem sempre ele vai funcionar da forma que a gente quer, no tempo que a gente quer, porque existe um lugar burocrático também, né? Então eu, enquanto paciente que tive, por exemplo, do outro lado, tem questões burocráticas que às vezes podem bloquear nossa procura, né? Então, eu fiz acho que 3 tentativas para HGG. Então, por um problema, eu não cheguei na fila dos pacientes do HGG. Então, o que é que aconteceu? Eu entendi que estava demorando demais, procurei os movimentos sociais da cidade. E aí foi quando as pessoas me orientaram. Então, você percebe que a comunidade orienta a própria comunidade. Sim. Eu acho que é importante justamente esse podcast, justamente por isso. Porque quando a gente fala de saúde transespecífica, toda a saúde transespecífica ela começou de forma experimental. As hormonizações eram de formas experimentais, os silicones industriais. Toda quando a gente faz o resgate da história sobre saúde de pessoas trans, a todo momento era a gente dizendo o que precisava, e aí a gente entra nesse debate, dizer, olha, a gente precisa criar uma política pública específica. Então, é sempre importante a gente lembrar que tudo que a gente tem vem justamente da insistência dos movimentos sociais também dizerem, da participação política social das pessoas trans nesses lugares de tensionamento que são ocupadas majoritariamente por pessoas cisgêneras, e a gente diz, não, gente, vamos cá, vamos conversar, a gente precisa, e a gente começa a fazer esse processo do saber empírico, Sim. né, de vida, junto com o científico, né, porque até hoje mesmo, não existe uma especialidade né, reconhecida assim, pelo CFM, por exemplo, então, de uma especialidade para atender a gente. A gente entende de profissionais que seguem protocolos, conhecimentos, que se aprofundam, né? Mas uma especialidade em si mesmo, dentro da medicina, não existe. Então, a gente precisa entender que é muito complexo, né? Então, às vezes, eu, enquanto pessoa trans, muitas vezes ansioso, querendo muito uma coisa e tendo que esperar muito por ela, mesmo tendo direito. Sim. Né? E mesmo assim eu tendo que esperar muito por ela, porque é isso, eu preciso também entender que ele é um processo, ele não é um processo pontual, a transição não é uma coisa de 5, 6 anos e depois acabou, ela é pro resto da nossa vida. Como muito bem falou a Ana, tipo, esse acompanhamento específico para a saúde, ele é para todas as nossas desenvolvimentos, então, infância, adolescência, vida adulta, velhice. A gente não pode entender a saúde trans só como um ponto focal da gente, mas ela é em todo o nosso desenvolvimento enquanto pessoa e as coisas que a gente acessa e precisa de saúde, né? Então, o movimento da saúde, né, do SUS reconhecer, né, os ambulatórios e a gente ter essa política de saúde, ela é maravilhosa, né? Eu conheço realidades de outros países que estão bem diferentes da nossa e que a gente serve como referência para eles. Imagina se a gente fosse tão bom assim como a gente poderia ser, né? Então, com o que a gente tem, com as pessoas e os profissionais que compõem, né, todo esse serviço, é referência para outros países. Então, hoje, por exemplo, só para a gente ter um apanhadinho, hoje no Peru, Peru retrocedeu, então ainda é considerado transtorno mental ser uma pessoa trans. Eles não têm uma lei de identidade de gênero. Eles, para retificar, por exemplo, que a gente fala de saúde, a gente não é só saúde biológica, é tudo. Biopsicossocial, empregabilidade, espiritual, para quem também é tudo, né? E aí, tipo, os meninos lá fora, a gente retifica, a gente faz de forma administrativa. Foi uma luta para a gente conseguir também de forma administrativa. Mas enquanto a gente está fazendo de forma administrativa no Brasil, lá no Peru, outros países também, tipo Equador, Bolívia, ainda assim você precisa ir para frente de um juiz, com um advogado, uma testemunha e laudos médicos. Né? Então, é só pra gente ter um aparato que, tipo assim, caramba, no Brasil tá ruim, tá? Mas poderia melhor? Tá. Poderia. Mas ainda assim, nós somos referências tipo, para outros países de boas práticas, né? E aí é quando eu falo, por exemplo, da questão da espera, muito da saúde mental da gente, né?
que um dos dados que mais me deixa alarmado, que vai sair uma nova pesquisa agora que a gente fez em 4 países, pelo IBRAT, do projeto Minha Saúde Transmasculina Importa, que ela nasceu justamente dessa necessidade da gente chamar profissionais para falar para o nosso público, porque alguns sistemas de saúde reconhecem as mulheres trans, mas não reconhecem os homens trans, por exemplo. Só pra gente ter uma compreensão de que as coisas são complexas, assim, não é tipo uma receita de bolo, sabe? Sim. E aí a gente se depara que o grande dado que a gente percebeu nesses 4 países é Bolívia, Peru, Equador e Brasil. 80% das pessoas transmasculinas, não binárias que responderam, 80% delas consideraram o suicídio como possibilidade em algum momento da vida. Tipo, nos 4 países. O que corrobora, tipo, a pesquisa que a gente fez em 2015 na Bahia, que é a primeira grande pesquisa falando sobre saúde de homens trans no Brasil. E aí, dentro dessa própria pesquisa, fala que 40% desses 80%, se tivessem conseguido acessar a parte ambulatorial, por exemplo, a hormonização, que para os meninos trans é algo muito evidente, né, de que a gente procura em grande parcela, tipo, 40% dessas pessoas poderiam estar vivas hoje se elas pudessem acessar a hormonização. Isso, né, então são dados que a gente diz assim, eu acho que a gente poderia estar fazendo mais, a gente poderia estar mais assim... diferença. É alarmante. Eu acho que uma questão que a gente havia conversado também, recentemente saiu uma resolução, né, onde se tornou lei o atendimento humanizado, né, no SUS. Quando se fala disso, mais pela questão, porque já era uma obrigação, né? Eu entendo que isso já era uma obrigação. A gente chegar no Sistema Único de Saúde e ser atendido de uma forma humanizada. Mas quando isso é colocado em termos de lei, eu acho que colabora em muitos lugares, porque falando justamente de saúde mental, por vezes a gente chega muito fragilizado para procurar atendimento. E nisso eu não falo só, às vezes, o atendimento no ambulatório trans, atendimento em âmbito geral mesmo. Qualquer lugar mesmo. Passou mal e vai no posto de saúde. Eu já passei por algumas dificuldades dentro desse lugar por ter que ficar explicando, né? E aí, às vezes, ficava uma sensação, assim, de que a gente vai começando a se sentir perdido. Então, quando a gente fala de saúde mental, eu tenho uma leitura de que isso pode colaborar em muitos lugares. Óbvio que a gente sabe que isso não será aplicado assim, né? No estalar de dedos. Mas quando a gente tem a consciência de que existe uma lei que protege a gente nesse lugar, e a gente vai espalhando isso, né? Igual a gente está fazendo aqui, falando do ambulatório trans, do funcionamento dele, e mencionando que agora precisa ter um atendimento humanizado do início ao fim, né? Em qualquer lugar que você procure para ser atendido nesse âmbito. Então, eu tenho a leitura de que precisa-se ter essa atenção, né? Foi citado por você a questão da disforia. Algumas pessoas podem apresentar, algumas pessoas não. Eu acho que, assim, por exemplo, falando mesmo por mim, quando eu tenho episódios de disforia, eu sinto que qualquer coisa é uma fagulha para incendiar essa disforia em mim. Então, se eu chego para ter um atendimento e eu estou fragilizado por alguma disforia do dia, né? Eu falo que é a disforia do dia porque às vezes eu tenho uma disforia por um assunto, de repente estou tendo por outra questão. E aí eu passo por um atendimento onde eu sou assim, eu tenho que ficar me provando o tempo todo. Isso vai me abalando num lugar onde eu não quero mais procurar ajuda médica. Eu fico doente, eu não quero mais ir no médico. Eu começo a entrar nos pensamentos de que é melhor eu ficar doente do que eu passar por certas situações. E eu acho que isso vai adoecendo a gente mais ainda. Porque precisamos procurar o serviço de saúde, a gente precisa se cuidar, precisa ter uma atenção maior com a nossa saúde. Porque, como você disse, a saúde, ela não está só num lugar do biológico, né? Ou só da saúde mental. Tudo envolve a saúde para a gente atualmente. A empregabilidade, questões sociais. Então,
eu me preocupo um pouco nesse lugar hoje em dia, assim, de como a gente fica amparado. Mas de ouvir, né, de ouvir vocês, de ouvir essas resoluções, como as coisas têm andado ultimamente, eu acho que isso vai me dando uma ponta de esperança de que estamos construindo pontes, né? E o natural é que esse processo ele seja realmente um pouco lento. Eu sou da década de 90, onde a gente não falava sobre pessoas trans, sabe? E quando se falava, era extremamente estigmatizado. Então, poder ver que hoje as coisas passaram um degrau maior e que a gente está fazendo justo aquilo que eu falei no primeiro episódio, né? O estender a mão. Você chegou num degrau de cima, você estender a mão para as outras pessoas subirem, é de uma importância, assim, extrema. Então, me enche o coração mesmo saber que as coisas estão nesse lugar e que, assim, temos muita luta, mas satisfeito demais de entender que tem funcionado, né? E acho que é isso. Tem alguma coisa que vocês queiram falar? Tem uma organização, uma ONG organização, que eles fazem um trabalho de verificar mundialmente o que a legislação do país fala. Eles não entram na parte prática. Eles só pegam a legislação e pontuam. Por exemplo, pode o casamento gay? Tantos pontos. Pode tal coisa? Tantos pontos. Pode trocar de nome? Tantos pontos. O Brasil pontua, o máximo é 100. O Brasil pontua 95 pontos. Olha só. Ele está em algo como o sexto melhor do mundo em questão de legislação. Os outros países da Europa, são 30 países envolvidos no mundo. Desses 30, o Chile tá na nossa frente, então aí uns 25, talvez, tá atrás da gente. A gente tem uma legislação que ela é até bem robusta. O problema é que a gente vê que na prática isso não é tão bem implementado. Eu acho que ninguém aqui nessa mesa sente que tá ali no quinto, sexto melhor país do mundo para se viver como LGBT. Não é a realidade na prática. Dependendo do que você quiser, a lei existe, por exemplo, nome social. Nome social existe nas faculdades como uma portaria do governo Dilma. Desde sei lá quando, 2014, por exemplo. Se você tentar usar o nome social em algumas faculdades, você não consegue. Sim. A portaria tá lá, a faculdade vai te falar que ela não tem obrigação. Que para começar uma portaria, segundo que ninguém cumpre ela, então não tem obrigação. E a gente não vê isso na prática, sabe, funcionando. E é por isso que tem que dar uma melhorada. Os próprios ambulatórios, eles são de uma resolução do SUS. Tem os conselhos que administram o SUS, que é a comissão bipartite, tripartite. A comissão bipartite de Goiás, que são os secretários municipais de saúde ali, eles decidiram que Goiás teria 8 ambulatórios regionalizados. Isso tem tempo. Tá demorando quase uma década para implementar, se brincar. Aí foi ratificado na tripartite, que é dos secretários estaduais de saúde, né? A nacional, assim, entre aspas. E a gente tá lentamente vendo isso implementado. O ambulatório do senador Canedo existe desde 2022. O de Goiânia abriu 2 anos depois. É tudo muito lento. Mas, quando a gente vê a melhoria chegar, é muito bom. O de Goiânia, se eu não me engano, tá com 150 pacientes, aproximadamente. Já é o maior do estado. Perde só pro GGG. Uma coisa que eu acho muito interessante, você estava falando, né? Praticamente nenhuma pessoa dessa mesa aqui se sente nesse quinto lugar, de melhor lugar para se viver enquanto uma pessoa LGBT. É uma coisa que. Esse é o primeiro episódio, gente, que eu tô totalmente calada. Porque, de verdade, assim, em relação à saúde, é uma coisa que me pega muito, né? Eu sou uma pessoa trans que lida com essa transição há 11 anos já, né? Faz 11 anos que eu lido com essa transição. No início da minha transição, eu tive um processo onde eu comecei a me hormonizar de forma clandestina, né? Sozinha. Eu mesma ia lá, comprava meu hormônio e me hormonizava.
O que foi uma coisa que me machucou muito, me feriu muito fisicamente, eu falo, né? Porque eu tive complicações renais por causa disso, entre outras coisas, né? Eu sou uma travesti diabética, né? Então, assim, eu não tinha noção dessa tendência no meu corpo a adquirir a diabetes. É uma coisa familiar também, eu descobri há pouco tempo que eu sou adotada. Então, minha mãe biológica, ela teve uma cena de diabetes também na vida dela. E quando eu fui hospitalizada, após eu ter passado por um problema renal, não só renal, né, mas hormonal no geral, né, por conta de abuso de medicamento, de hormônio, né, também, foi a primeira vez que eu tive que lidar oficialmente com pessoas me questionando coisas sobre meu gênero, me questionando coisas sobre esse processo de mudança, né? Esse processo de transição. E nesse momento que eu tive que lidar com isso, foi num. Eu tinha um plano de saúde, né? Então foi uma coisa do sistema particular de saúde, né? E eu não me sentia acolhida em momento algum nesse processo por conta da ideia de, tipo, pessoas me questionando do porquê eu estava fazendo aquilo, sabe? E é muito interessante ouvir você falando sobre isso, né? Você também falando sobre isso, sobre um espaço onde a gente consegue ter esse amparo, o espaço onde tem pessoas que estão pensando na saúde mental da gente que está passando por esse processo, seja ele com disforia ou sem disforia, né? Igual você falou, você falou sobre uma paciente sua que não queria as mamas, né? Eu me identifico quanto uma travesti não binária. Eu quero ter minhas mamas, eu acho interessante, mas é um processo que eu tenho medo até hoje de pensar de novo, porque é isso, né? Eu, por conta própria, tomei a decisão de começar uma hormonização que não foi amparada por médico, que não foi amparada por psicólogo nenhuma. E eu criei meio que um trauma sobre isso, né? Isso é uma questão que você veio me sanando algumas dessas questões na minha cabeça hoje, né? Que é esse medo, né? De, tipo assim, então vai ser, eu para sempre não vou poder tocar num hormônio na minha vida, porque eu sou uma pessoa diabética, que eu já tive essa questão com hormônio, meu rim teve um problema em tal época e tudo mais. Eu passei por um processo onde eu tive uma recuperação bacana do meu rim, dos meus rins, no caso, né? Mas eu ainda tenho esse trauma, né? Eu ainda tenho essa questão. Então, entender que existe um espaço onde eu consiga ter um amparo psicológico e um amparo químico, né? Biológico também é interessante, né? E mesmo que você já tenha falado sobre isso, eu acho que você poderia reforçar para mim também um pouquinho sobre essa questão de, tipo, esses acessos. Como chegar nesses acessos. Porque. É isso, eu vou chegar para um clínico geral e vou pedir o encaminhamento para o TX. E a partir disso, novamente, desculpa te pedir para repetir isso. Você arrumou seu cartão SUS, marca consulta ou no 0800 ou no aplicativo da prefeitura. A Pergunta no gente vai postinho que tá deixar mais esses fácil. números disponíveis depois. Vou pegar com você. Bota. Pra gente deixar disponível pro pessoal que quiser procurar todos os números possíveis pra ajudar. Olha aqui na descrição do vídeo, hein? Você vai procurar, vai marcar essa consulta depois de arrumar seu cartão SUS lá no distrito. Pergunta no postinho onde é que vai no distrito. Arrumou o cartão SUS, marca a consulta, vai na consulta. Pede um encaminhamento para o ambulatório TX, para o Transviver, para o ambulatório de transexualidade, não importa. Vai cair no lugar certo, porque o único que atende Goiânia somos nós. Então sempre cai em nós. Não precisa preocupar. Pegou esse encaminhamento, você vai na recepção do postinho para protocolar ele. Vai lá, cada postinho vai ter seu jeitinho ali de fazer. Protocolou, só esperar chamar. É chamada, tem que ver se seu número tá certo no sistema, pede para ver. E não pode perder a chamada. Certo. Aí vai te chamar e vai te falar, ó, você vai lá, sei lá, quarta-feira, 13 horas, no dia tal. E essa chamada, ela acontece por qual via? É ligação comum, Ligação no seu celular que você deixou. Eles pedem pra chegar pelo menos uma meia hora de antecedência, porque é por ordem de chegada. E assim, eu foi incrível, foi tranquilo, fui atendido, fui bem atendido da recepção até o final, assim. Eu tinha medo,
É um lugar que dá medo, né? Um Eu lugar que tinha, eu causa... tinha medo, assim, foram muitas histórias, né? Assim, como foi mencionado, antigamente só era considerado trans quem fizesse o processo da transição completo. E do meu processo, ele foi muito gradativo. Eu comecei, decidi, eu sou um homem trans, é isso. Mas eu não queria hormonizar e também a mastectomia não era uma opção. Depois de 2 anos e meio, eu falei, eu quero hormonizar, porque eu olhei no espelho e vi a necessidade de ter outra imagem de mim. Hoje, a minha disforia, ela quase não está tão atrelada, por exemplo, à questão do peito em si. O que mais me afeta hoje é a questão da barba. Eu queria muito ter barba, porque eu acho que se na minha fisionomia, né, eu já tivesse a barba, Leon, me sentiria muito mais confortável comigo. Porque o meu corpo em si, eu já me sinto um pouco mais satisfeito. Procurei o processo do tratamento hormonal justamente por esse lugar e porque também hoje eu tenho a ideia, né, de que eu quero que o meu corpo seja maior. Quero ficar grandão, quero é isso, assim, pensei em novas possibilidades. E eu era uma pessoa que eu não pensava em possibilidades. Eu acho que quando eu transicionei, eu achei, é isso aqui, vou ser assim o resto da minha vida. Até porque a minha transição começou ali. Não vou falar que começou, né? Porque eu acho que eu sempre fui o leão. Eu tive a grandiosidade de ser carregado por uma mulher por 29 anos. Que eu preciso começar a aceitar que é como se fosse a minha ancestralidade mesmo. Quem eu fui antes foi uma ancestral minha, que me carregou para eu ser o leão hoje. E dentro desse lugar, eu entendi que existem possibilidades de eu ser o que eu pensar que eu posso ser. E procurar uma forma segura de fazer isso, que é o primordial. Já perdi algumas pessoas, né, ao longo dessa caminhada. E penso que não quero ser a pessoa que alguém vai perder. Não quero. E também ajudar, né? Eu faço, desde que eu descobri o ambulatório, eu tenho oferecido companhia para as pessoas que não querem ir sozinha para procurar, para ir lá pedir o encaminhamento. Então eu me ofereço para quem quer companhia, para ir junto, porque quando era para eu ir, eu não dei conta de ir sozinho. Eu precisei de ajuda para ir, por medo. Então superar essas barreiras é de uma importância muito grande, assim. Esse episódio, assim, tá, me faz muito feliz. É muito importante mesmo que a gente esteja aqui hoje falando sobre isso. Principalmente porque eu acho que nós quatro entendemos que houve um tempo que nós não podíamos, né? A gente nem tinha esses serviços e a gente nem podia falar sobre isso. Menos ainda ser quem a gente é. Hoje a gente pode. Exigir de um doutor que o doutor respeitasse a gente, eu acho que isso era um lugar sonhado e que a gente tem galgado esse espaço, a gente tem conquistado esse espaço. E por conta de pessoas como vocês também, né? Por conta de pessoas como nós, mas eu falo como vocês porque são pessoas que se propuseram a estar nesses lugares, né? Se colocaram em posição de poder também estar dentro desse lugar, né? Estar dentro, presente, junto com essas outras pessoas que até então não tinham a mínima obrigação do respeito, não tinham a mínima obrigação da empatia, né? E vocês galgaram esse espaço, criaram um lugar ali também, junto com nossos cis-aliados. Eu não vou negar que existem os cis-aliados, com certeza, né? Com certeza a gente tem essas pessoas ali que podem ajudar a gente. Uma coisa também que eu vejo, eu não sei como é que era antigamente, eu imagino que era diferente lá na década de 90, 2000, igual você falou. Mas assim, hoje pelo menos, aí de uns 5 anos pra cá, a maior parte das pessoas que eu vejo tem boa intenção, mas não sabe o que fazer. Um exemplo ali, quando a gente começou, a gente tinha problema na recepção. Só que não era, a gente chegava lá, não era um problema tipo maldoso, algum. É porque a pessoa que estava na recepção ela não fazia a mínima ideia Não convivem, né? É novo também. do que fazer, do que falar, e a pessoa tava morrendo de vergonha de ter feito algo errado. E você vai conversando e tudo mais. Hoje, o que a gente ouve é o que você falou. O paciente passa e fala que foi super bem tratado da recepção ao atendimento. Hoje não tem problema nenhum mais. Elas pegaram o jeito.
Um tempinho atrás, um médico dos postinhos de Goiânia veio, me mandou mensagem e falou assim: eu queria um resumão. Eu atendi hoje uma paciente trans e eu acho que eu fui bem aquém do que eu poderia ter sido. Eu acho que não foi um bom atendimento e eu queria um resumão do que é isso. Aí eu montei quase 2 páginas de resumo para ele no WhatsApp, tanto textão que eu nunca tinha visto na vida. Mas passei de volta, faço questão de ajudar É isso, quando alguém tá exposição. tentando aprender. E a maior parte hoje eu acho que não tem preconceito, assim. Pelo menos não num nível superficial. Das pessoas que a gente convive no dia a dia, tudo mais, tudo tranquilo. Mas também não sabe, não faz ideia. É isso que eu falo sobre a importância de pessoas como nós dentro desses ambientes, né? Porque às vezes a pessoa ela não vem, ela não traz esse tratamento ruim por conta de preconceito, ela traz esse tratamento por falta de conhecimento, né? E eu entendo muito bem isso, porque igual, eu trabalho na área da arte, né? E volta e meia eu estou envolvida em processos políticos que trabalham com escolas, e aí eu tenho que dar aulas em escolas onde as professoras elas não sabem como me tratar. E eu entendo que elas não sabem como me tratar por conta dessa falta de conhecimento. E aí eu chego nesse espaço e aí eu descubro que tem outras pessoas, crianças, adolescentes, que se entendem enquanto pessoas trans, que têm medo de se mostrarem pessoas trans por conta desse tratamento que elas iriam receber ali, sabe? E eu acho que é muito importante nosso envolvimento nessas políticas públicas, tanto de saúde como de aprendizado, sabe? Eu acho muito, muito importante. Servir de certa forma como uma referência para aquela pessoa que está crescendo, porque dificilmente ela teve alguma, né? Sim. Exatamente. A gente até vê algumas pessoas aí na mídia, etc. Eu queria citar aqui duas pessoas assim de jogo. A mulher que fez as músicas do Minecraft, ela é trans. E a gente não sabe, mas joga Minecraft. Exatamente. E a outra que serviu de referência pra mim, quando eu era adolescente, eu joguei muito um jogo chamado StarCraft. Conheço. StarCraft 2. E assim, eu era muito mais de jogo, eu quase não via cultura pop na época. E eu tenho uma jogadora trans que na época, ela era a melhor do mundo, que é a Scarlett. E eu, gente, como assim? Olha que top. Eu lembro que eu era vidrada na Scarlett, eu assistia todos os jogos dela. Tem uma Referência é referência. muito importante É. pra gente. É fundamental, assim. Eu acho que, assim, parte do que me molda é a possibilidade de criar referências. E me alegra muito que a maioria das minhas referências, elas vivem do meu lado, né? São pessoas que eu posso ver, que eu posso conversar, que eu posso conviver, né? E que de alguma forma, direto ou indiretamente, eu sei que existe, né? Então, assim, é fundamental pra gente lembrar dessas referências, citar essas referências, porque eu, por exemplo, eu não sabia, já trabalhei como streamer uma época da minha vida, eu joguei muitos jogos e eu não sabia, né? Então, assim, a referência é algo muito importante. Acho que agora, pra gente finalizar, vou dar a oportunidade pra vocês de passar algum recado aí pra galera que vai estar assistindo, que vai estar acompanhando. Fiquem à vontade. Se vocês quiserem falar olhando pra essa câmera bem aqui, que é a câmera de vocês, que vocês não quiser também não precisa. Quer falar primeiro? Não, pode. Ali no ambulatório também, a gente está sempre buscando formas de melhorar. Eu sei que é uma pergunta que quase todo paciente me faz, que é a parte da hormonização, do hormônio, quando é que vai ter. A gente vai ter hormônio, a gente tem até a verba estadual para isso, é um negócio que é acordado em CBCT. Eventualmente a gente vai ter. A questão é que a compra deles ocorre por licitação. E licitação é um processo incrivelmente complicado e demorado. Eu entrei em contato com meu chefe agora há pouco, antes do podcast, para ter uma resposta um pouco mais precisa. Ele acha que a partir de 2 meses a licitação está correndo e essa licitação, se tudo der certo, se não tiver nenhum imprevisto, se as estrelas alinharem, a gente vai comprar cerca de 1 ano de hormônio de uma vez. 1 ano, talvez 1 ano e meio. Então, pelo menos 1 ano ali a gente vai ter de estoque de hormônio para os pacientes que a gente tem no momento, que são cerca de 150. Chique.
Outras coisas que a gente está tentando melhorar é a forma como os processos ocorrem. Por exemplo, a questão da recepção já está resolvida, creio eu, mas sempre procurando ali, dava para fazer isso aqui um pouquinho melhor. Vamos atrás de dar mais conforto. A gente queria correr atrás de ter, por exemplo, teleconsulta, embora seja um som um pouquinho distante, porque depende da. A secretaria não tem um protocolo disso, então depende de muitas engrenagenzinhas se moverem, mas a gente está sempre procurando uma coisinha ali ou outra ali para poder melhorar. E é isso. Chique. Ai, olha, uma parte importante também é o SUS também, ele tem ouvidorias, né? Então é importante a gente também fortalecer as pessoas que acessam o SUS, porque quando não tiverem de acordo com o que elas acreditam que seja um atendimento, elas precisam fazer a denúncia na ouvidoria. Porque através da ouvidoria, a ouvidoria ela é para várias coisas, ela não é só para a questão de problemas. Inclusive, elogio para as equipes e tudo mais é feito também pela ouvidoria, isso. Mas por que que é importante, nesses processos que a gente é desrespeitado dentro do SUS, a gente denunciar? Porque é a partir dessas histórias que a gente consegue também dar robustez para a mudança, né, assertiva desses atendimentos. Então, é importante que a população diga também para o SUS o que não está bacana, o que não está funcionando, porque a partir disso, as equipes, o SUS, a Secretaria de Saúde, ela consegue mobilizar para que melhore esse atendimento. Então, sempre dizer que é sempre o SUS, ele é uma construção também, não só da política, mas ele é construção também com a própria sociedade civil. Conjunto. Isso, ela é conjunta, né? Porque é um sistema único. Então, a participação social e popular das pessoas também, dando devolutivos desse serviço, são extremamente importantes para a gente poder melhorar eles, né? E dizer que o movimento social também ele está super vigilante a todas as questões, desde a Unitrans Goiás, o IBRAT, a Associação das Paradas, o IP. Tem muito movimento social LGBT em Goiânia. Não sei se vocês conhecem todos, mas tem a ABL, né? Que é a de lésbicas. Acho que Tem. até o Antra também tem representante. Eu não sei se a ANTA tem representante aqui, mas nós temos uma associação goiana de pessoas trans, que é a Unitrans, né? Então, é importante também as pessoas. Tem outros lugares para pedir informação? Tem, mas também visualizar o movimento social como uma ponte também, sabe? Nós temos, acho que é muito importante falar aqui também, sobre o GEACRE, Sim. né, que é um canal de denúncia. Então é importante que sim, a gente tem avanços, mas a gente pode avançar mais e as pessoas podem contribuir mais também dentro desse processo, porque como vocês muito bem trouxeram aqui, o sistema, em alguns lugares, ele faz esse processo de expelir mesmo a gente a buscar saúde. Mas não é por conta, assim, 100% de uma transfobia. Mas geralmente é por essa necessidade da gente mudar esses fluxos, essas qualificações continuadas, né? De que, por exemplo, a doutora orientou outra pessoa de outra unidade de saúde. Mas também a gente pode pensar, enquanto Secretaria Estadual Municipal de Saúde, atencionar para fazer uma qualificação continuada com todos os profissionais. Mas como ela diz, né? São muitos processos, então assim, a gente vai trabalhando, vai galgando, vai construindo, e aí a gente vai conseguindo transformando sempre para esse lugar de melhor qualidade de atendimento, porque olha, se tem uma coisa que a gente se deu conta nessa pesquisa que a gente vai lançar também, é que a parte privada, ela também não está preparada e qualificada. Sim. Então essa diferença de SUS e privada, isso sai tudo por terra e diz assim que só o SUS não presta, não é sobre isso não. Inclusive, eu acho que o SUS, os profissionais do SUS estão muito mais preparados do que os profissionais da área privada. Porque, Exatamente. igual eu falei, quando eu tive que lidar com os profissionais médicos da área privada, eu sofri muito mais transfobia do que da área pública. Exato. É porque, assim, não falando assim dos profissionais em geral, mas dos profissionais que lidam com isso, se você vai, por exemplo, lá no Transviver tem eu, lá no HGG tem a doutora Bruna, lá em Senador Canedo tem o doutor Samuel, são pessoas que lidam com isso. Quando você vai em um médico de qualquer especialidade que seja no particular, plano, pagando, tem uma enorme chance de você topar com alguém
que nunca atendeu ninguém trans. Então, por exemplo, a doutora Bruna viu na residência dela de ginecologia. Eu fui atendida pela doutora Bruna quando ela estava estudando. O Samuel viu na residência de endócrino dele lá em Brasília. Eu passei mais de mês no HGG fazendo atendimento junto com a doutora Margarete para aprender como é que funciona. Se você vai em alguém do particular que nunca teve uma experiência dessas, infelizmente você topa com alguém que não sabe, às vezes, nem como te tratar. E isso é triste, mas é uma coisa que acontece. Não faz parte da formação médica. Sobre capacitações, eu, o Rogério e o Mike realizamos uma capacitação para a Residência de Saúde da Família de Goiânia. Foi muito boa. E eu estou querendo estender aos outros profissionais de Goiânia. Mas Goiânia é um lugar muito grande. Né? Enorme. É um negócio assim que quando eu fui falar lá na secretaria, porque a secretaria também tem interesse. É porque assim, você resolve um problema de forma muito fácil. Uma parte das pessoas não tem intenção nenhuma de causar problema. Só não sabem como é que é, né? Sim. Aí a pessoa com quem eu conversei já tava assim, mas e se eu colocar esse médico aqui no dia tal, no turno tal, porque você não pode esvaziar as unidades. Exato. E Goiânia tem médico? Nossa Senhora. É gigante. Mas deve eventualmente sair, seria muito bom. Né? Aí não só médico, recepcionista, Todo enfermeiro. Sim, todo toda a mundo, equipe. toda Acho a que o equipe. processo é da pessoa, enfim. Sim. Esse assunto é um assunto gigantesco. A gente teria pano pra manga aqui sem parar, mas a gente já tem que estar encerrando hoje. Foi um prazer receber vocês aqui hoje, de verdade. Eu deixo aberto o convite para um próximo episódio, uma segunda parte, a gente vai trocar uma ideia mais leve também, se for o caso. Mas pra gente falar sobre saúde, porque é uma coisa que importa muito pra nossa comunidade, Sim. né? Sim, agradecer também, é uma honra para mim ter vocês aqui hoje. Dizer que o protocolo trans, ele está de braços abertos. Tudo que a gente puder somar com vocês também, dentro das nossas capacidades, ou até não estando dentro das nossas capacidades, a gente sabe muito bem que a gente faz o que dá, né? Estamos aqui, né, para criar essa ponte, esse veículo, né? Para poder estar ajudando cada vez mais, como você bem mencionou, somos nós, pessoas trans, que às vezes orientamos outras pessoas trans, né? Então, vamos sempre que possível estar somando junto. E é isso. Episódio muito importante mais uma vez. Assistam, compartilhem esse conteúdo. E vai vir muito mais por aí. Tô tentando um convite com a GEACRE para estar vindo aqui pra gente poder falar com eles, assim, abordar diretamente esse tema, que é a Delegacia de Crimes de Raça e Gênero aqui de Goiânia. Também fiz um convite para a Defensoria Pública para a gente tratar sobre retificação de prenome e gênero, que é um assunto de extrema importância, até quando falamos sobre saúde. No mais é isso. Eu sou o Leônidas Cunha. Eu sou a Kira K. E esse é o Protocolo Trans. Aí. Obrigada, gente.